Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Esta é a entrevista da Economia da Renascença que pode ouvir sempre a esta hora ou em qualquer momento em podcast e ver no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de crise política e das suas consequências na economia e nas finanças do país, olhando ainda para o que pode fazer um governo em gestão num momento particularmente sensível no panorama internacional. O nosso convidado de hoje não carece de grandes apresentações, natural de Lisboa, fará este ano 47 anos, se fiz bem as contas, é doutorado em Finanças pela Universidade de Tilburg, nos Países Baixos, sendo professor associado do ISEG. Trabalhou 10 anos no Ministério das Finanças, foi consultor da UTAU, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, integrou a equipa do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, como assessor económico entre 2012 e 2016, deputado à Assembleia da República, liderou durante 2 anos o grupo parlamentar do PSD. Joaquim Miranda Sarmento, o Ministro das Finanças, é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Agradeço desde já ao Sr. Ministro estar hoje connosco. O Presidente da República justificou na noite de quinta-feira a dissolução do Parlamento com uma questão de ética e moral. Marcelo Rebelo de Sousa responsabilizou Luís Montenegro pelas eleições antecipadas? Muito obrigado pelo convite, Sandra e Arsénio. Deixe-me só, antes de responder, porque ainda não tive essa oportunidade em público, de endereçar as sentidas condolências à família de Miguel Macedo, que partiu demasiado cedo e que era, de facto, uma pessoa extraordinária e um grande político, e por isso queria aqui, nesta minha primeira intervenção depois da sua partida, expressar as condolências. Julgo que é um lamento razoavelmente unânime. Creio que sim, e no Parlamento assistimos a isso, todas as forças políticas, de facto, a reconhecer a qualidade e o humanismo que Miguel Macedo tinha. A responsabilidade de irmos a eleições é de dois partidos, do Chega e do Partido Socialista. O governo, perante aquilo que era a utilização de um caso de uma forma extremada, o que nos Chega não nos deve surpreender, porque sempre foi a sua forma de atuação, embora cada vez mais radical e cada vez mais radicalizado, o que nos deve surpreender é a forma como o Partido Socialista atuou. Eu creio que aquilo que o Aguiar Branco, o Sr. Presidente da Assembleia da República, disse há poucos dias, de facto, Pedro Nuno Santos fez pior à democracia no espaço de pouco mais de uma semana do que André Ventura tinha feito em 6 anos. O Partido Socialista quis usar este caso e quis usar instrumentos que a democracia tem para fiscalizar, mas são manifestamente desproporcionais, para atirar o Primeiro-Ministro e o Governo para um enlamear da situação durante um longo período. E perante isso o Governo foi muito claro, os governos respondem no nosso sistema constitucional ao Parlamento. E nesse sentido o Governo perguntou ao Parlamento se o Parlamento tinha confiança institucional para o Governo poder continuar. E os dois partidos, uma vez que a AD não dispõe de maioria, os dois partidos principais da oposição, o PS e o Chega, mais uma vez coligaram-se, já se tinham coligado várias vezes ao longo de 24 para aprovar medidas que têm hoje um impacto orçamental de cerca de 1.000 milhões de euros, mais uma vez se coligaram e disseram que o Governo não tinha condições no Parlamento para continuar e por isso é que vamos para eleições. Sr. Ministro, já lá iremos, mas já agora aproveito a pergunta da Sandra para lhe perguntar como é que avalia a gestão política desta crise por parte do Presidente da República. O Sr. Presidente da República atuou dentro dos seus poderes constitucionais, é o Parlamento que determina a continuidade ou não dos governos, através de moções de censura ou moções de confiança. O Parlamento entendeu, na sua maioria, com os votos do PS e do Chega, que o Governo não tinha condições para continuar, entendeu demitir o Governo na passada terça-feira. O Sr. Presidente da República, perante esse cenário e perante a vontade de todos os partidos, ou pelo menos, enfim, a consequência que todos os partidos retiram desta moção de confiança que tem que haver eleições, o Sr. Presidente da República marcou as eleições e marcou para o prazo mais rápido que era possível nos termos constitucionais. Portanto, não poderia fazer mais, em sua opinião? Eu penso que o Presidente da República tem como se diz há muitos anos, creio que a expressão vem do tempo do Dr. Mário Soares, não sei se o general Yanes a terá usado, minha memória não vai assim tão atrás, uma magistratura de influência. Mas o Parlamento é que é soberano na continuidade ou não dos governos. E o Parlamento aqui entendeu que o Governo não tinha já a confiança institucional
da maioria do Parlamento, sobretudo por via da votação do Partido Socialista e de Chega. Já disse que a economia ficará imune a esta crise política que vivemos. Não está a desvalorizá-la? Eu não disse imune. Isso foi uma pergunta à saída de uma conferência. O que eu referi, e é a minha opinião como economista e agora nestas funções de Ministro das Finanças, é que a economia portuguesa tem tido bons resultados. Teve um crescimento em 2024 de 1,9%. As estimativas de todas as entidades é que o crescimento em 25 seja acima de 2. Há um efeito, desculpe o termo, carry-over, ou seja, de transposição face ao crescimento do quarto trimestre, que foi de facto muito robusto, que significa que mesmo que os 4 trimestres de 25 haja uma estagnação, e para o primeiro trimestre nada indica isso, indica que vamos continuar a crescer, ainda assim a economia cresceria 1,4%. Temos um sustento externo, temos um sustento orçamental, estamos numa situação quase de pleno emprego, portanto a economia está bastante robusta. Naturalmente a incerteza não ajuda às decisões dos agentes económicos. Nós tínhamos muita incerteza, e temos muita incerteza internacional, vários fatores que todos conhecemos. Passámos uma parte substancial do ano 24 com incerteza interna, primeiro o resultado das eleições de 10 de março de 24 e depois se haveria ou não aprovação do orçamento. Essa incerteza tinha ficado, de certa maneira, bastante reduzida com a aprovação do orçamento e com uma perspectiva de governação de mais 1 ano e meio, 2 anos pelo menos, dado também os tempos constitucionais que viveremos a seguir com a eleição presidencial. Naturalmente que a incerteza é sempre um fator de preocupação. Em todo o caso, tendo em conta que estamos perante um período eleitoral relativamente curto, de 2 meses. Portanto, eu diria que daqui a 2 meses e meio, 3 meses, haverá um novo governo em funções. Isso, naturalmente, mitiga a incerteza. Eu acho que a economia está muito forte e não vai sofrer significativamente com esta crise. Portanto, estas eleições antecipadas, em sua opinião, não vão afetar nem o financiamento do país, nem a execução, por exemplo, dos fundos europeus? Na parte do financiamento, quer da República, quer dos agentes económicos, não me parece que a crise interna, esta crise política interna, por si só, tenha um efeito muito significativo. Naturalmente, a incerteza internacional nos mercados é sempre mais penalizadora do que a incerteza nacional. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nas últimas semanas, as taxas de juros da dívida pública portuguesa subiram por efeito arrastamento da subida das taxas de juros da dívida alemã, dadas as eleições. O nosso spread, ou seja, a diferença entre as nossas taxas de juros e as alemãs, mantiveram-se praticamente iguais. Mas como as taxas de referência do mercado europeu subiram, as nossas também subiram. Portanto, na parte de financiamento não me preocupa muito. Mas na parte este de execução... efeito ainda não se pode verificar nas próximas semanas, meses? Está tranquilo em relação a isso? Eu creio que se houver uma solução estável a sair destas eleições, os mercados não penalizarão o financiamento da República, nem o financiamento da economia portuguesa. A questão dos fundos. Nós temos, de facto, que executar o PRR, uma execução que é muito exigente, que quando entramos em abril de 24 estava já com atrasos significativos. Nós recuperámos parte desse atraso, fizemos uma reprogramação em janeiro, que em princípio será aprovada pela Comissão Europeia e pelo ECOFIN, ou seja, pela reunião dos Ministros das Finanças em maio, porque em abril não há reunião formal dos Ministros das Finanças, há apenas uma informal onde não se tomam decisões, e que não é em Bruxelas, mas é no país que presida à União Europeia, neste caso, este semestre na Polónia. Essa reprogramação ajuda-nos a executar o PRR, porque nós trocámos algumas infraestruturas onde não havia, de facto, capacidade de as terminar até final de 26 por outro tipo de investimentos mais fáceis de executar, mas naturalmente que o Governo, mesmo estando em gestão, terá que continuar a trabalhar muito afincadamente na execução do PRR, de forma a que o próximo Governo, que eu espero que continue a ser um Governo da AD, e que seja este Governo do Dr. Luís Montenegro, possa continuar uma execução cada vez mais rápida do PRR. Ainda assim,
Parece que esses argumentos não estão a convencer nem os empresários, nem os banqueiros. Armindo Monteiro de CIP diz estar estupefacto com o calculismo político-partidário. Os banqueiros falam em política degradante. Entende estas críticas? Eu entendo que, primeiro, mais uma vez, os agentes económicos não gostam de incerteza e, portanto, é natural que reajam com insatisfação a essa incerteza. Mais uma vez, aquilo que nós assistimos nestas últimas semanas foi um posicionamento do Partido Socialista que está ao arrepio daquilo que é a história da democracia nos últimos 50 anos. O Partido Socialista radicalizou-se e, nestas últimas semanas, usou métodos, expressões, intervenções próximas daquelas que estávamos habituados ao Chega e ao Dr. André Ventura. E é isso que eu acho que nos deve preocupar, porque o nosso regime democrático em 50 anos assentou sempre numa luta política, num debate, num confronto, mas apesar de tudo em chão comum de entendimento. E deixe-me dar-lhe um exemplo muito simples. Eu tive profundas divergências políticas com o Dr. Fernando Medina, que me antecedeu no cargo, e fui muito crítico da forma como ele foi Ministro das Finanças, da mesma forma que ele é muito crítico, como eu sou Ministro das Finanças. E isso é perfeitamente normal e é isso que faz conhecido. A democracia, é conhecida, às vezes, se calhar, até com um bocadinho mais de veemência do que devíamos os dois, embora não tenha nenhuma acrimónia com o Dr. Fernando Medina, tenho até uma relação de cordialidade, mas eu o critiquei muito e ele critica muito, e isso é a democracia. Mas acho que é muito importante ouvir o que ele disse nos últimos dias, porque ele de facto foi, até agora, a única voz, eu acho que não é a única dentro do partido, mas para fora do partido, do Partido Socialista, foi a única voz que de facto manifestou a preocupação sobre o rumo que o Partido Socialista está a levar, de radicalização, de extremismo, de querer usar todos os instrumentos de uma forma despropositada e excessiva para atacar as instituições, e isso deve nos preocupar, porque o regime tem hoje mais extremos do que tinha há 10 ou 15 ou 20 anos, é um facto, mas o regime sempre assentou neste natural chão comum dentro das suas divergências e combates políticos entre PSD e PS. Só por já, enfim, envolvidos nesta crise, o senhor a determinada altura chegou a dizer à RTP que com o chumbo da moção de censura do PCP, a segunda em poucos dias, aliás, porque tinha havido uma do Chega recentemente, o governo assumiria ter confiança para continuar. O que é que mudou neste meio tempo? Exatamente esse maior radicalismo e extremismo do Partido Socialista. Repare, o que o Partido Socialista queria fazer, e aqui eu até, mais do que o Partido Socialista, porque eu acho que deve haver muitas pessoas no Partido Socialista neste momento descontentes, o Dr. Fernando Medina verbalizou, mas eu acho que haverá muitos mais que não verbalizando estarão descontentes. Haverá vozes dissonantes nos dois grandes partidos, no PSD também já há uma ou outra voz, enfim. Mas há, apesar de tudo, diferenças, porque, repare, aquilo que mudou nesses dias, e de facto nós tivemos aqui 2 semanas a uma velocidade estonteante do ponto de vista dos factos políticos e da situação política, aquilo que mudou nesses dias foi de facto o maior radicalismo do Partido Socialista. Porquê? Porque o Dr. Pedro Nuno Santos, que convém lembrar quem é no seu radicalismo, e eu conheço há quase 30 anos, fomos colegas de faculdade e tenho uma relação cordial com ele, mas sempre foi um radical, e é um radical, e não nos podemos esquecer daquilo que foi enquanto ministro e antes de ser ministro. O Dr. Pedro Nuno Santos, basicamente, o que queria era usar o Parlamento e as instituições e os mecanismos que a democracia fornece ao Parlamento para fiscalizar o Governo, para lamear o Primeiro-Ministro e o Governo durante 1 ano ou 1 ano e meio, prestando um péssimo serviço à democracia e ao regime. E por isso, após esse radicalismo, aquilo que nós dissemos foi o Governo responde perante o Parlamento que diga se há confiança institucional no Governo para continuar ou não. E foi isso que mudou, esse radicalismo do Partido Socialista. A questão é que, ou seja, a minha questão é se faria sentido deixar cair o Governo agora para impedir uma comissão de inquérito quando o PS assume que não irá deixar cair este tema. Mas quem deixou cair o Governo foram os 2 partidos da oposição. O Governo sentiu que havia uma degradação
muito dirigida pelo Partido Socialista e pelo seu líder, uma degradação da vida política. E o que o Primeiro-Ministro disse foi: o Parlamento tem que dizer se tem confiança institucional no Governo. Se não tiver, então é preferível irmos para eleições e resolver isto em 2 meses do que estar aqui 1 ano ou 1 ano e meio a degradar as instituições e a degradar a ação do Governo. Porque 25 e 26 são anos fundamentais para transformarmos a economia portuguesa. Nós já estamos a fazer esse trabalho. E os investimentos que foram anunciados nos últimos meses, e ainda esta semana da Alta Europa, são parte importante dessa transformação. Nós não vamos ficar 1 ano ou 1 ano e meio perdão-me a expressão, num estertor, quando temos tanta coisa para fazer. E por isso aquilo que nós dissemos é: o Parlamento clarifique, tem ou não confiança institucional no Governo. Se não tem, então vamos para eleições e os portugueses serão chamados. Há uma coisa que também temos que dizer. O Sr. Ministro já disse que espera o AD voltar a ganhar, isso não vai fragilizar a futura liderança de Luís Montenegro? De maneira nenhuma. Pelo contrário, repara, há uma coisa que nós temos todos ter consciência. Eu sei que as pessoas queixam-se... Confiam num resultado... numa maioria estável desta vez. Confiamos num reforço da votação e confiamos que os portugueses reconhecem que governámos bem neste último ano, que a vida das pessoas está melhor, seja os funcionários públicos, os reformados, os jovens, a classe média, as pessoas que têm salários mais baixos, como eu disse no Parlamento, uma vida melhor para todos. Mas há uma coisa... cenário em que não há esse Mas há uma coisa que nós temos... Perdão-me interromper. Há uma coisa que nós também temos que dizer claramente. Eu sei que é a terceira eleição em 4 anos. Isso não é bom para a democracia. Mas os momentos de impasse em democracia resolvem-se exatamente com eleições. E ninguém deve ter medo de dar outra vez a voz ao povo. Porque no final do dia são os eleitores que decidem. E decidem sempre bem. E por isso, se há um momento de indefinição, se há um momento em que o Governo sentiu ou tinha a confiança institucional do Parlamento, ou estaríamos aqui 1 ano, 1 ano e meio, que é um tempo em anos críticos para transformar a economia e a sociedade portuguesa, aqui perdão-me a expressão, em estertor, então mais vale chamar outra vez o povo às urnas e que as pessoas digam o que é que querem para o futuro do país. Antes de falarmos do trabalho que foi feito e que vão levar à campanha, no fundo, acha que os portugueses ficaram esclarecidos em relação a esta situação que levou à queda do Governo? Porque este tema vai continuar a ser discutido e vai continuar no debate agora durante a campanha. Eu creio que os portugueses estão cada vez mais esclarecidos, talvez no início até pela velocidade a que isto decorreu. Quem está um bocadinho mais fora da bolha mediática e política talvez não tenha sido a uma velocidade de tal ordem que talvez não tenha tido uma percepção completa daquilo que se passou, mas eu acho que os portugueses hoje, com mais informação e com mais tempo, estão cada vez mais informados de que o Governo caiu porque o Parlamento se uniu, nomeadamente Partido Socialista e Chega, para derrubar o Governo. Agora, a campanha tem que ser uma avaliação daquilo que o Governo fez neste último ano de governação, e como eu costumo dizer, e estou à vontade porque quando estava na oposição, disse-o em 19, em 22 e em 24, porque já fiz 3 campanhas na oposição, disse: quem achar que o país está melhor hoje do que estava antes deste governo tomar posse, e agora isso também é válido, quem achar que o país está melhor hoje do que estava há 1 ano, deve votar na AD. Quem achar que o país não melhorou, deve votar no outro partido. A escolha é muito simples. Vamos então olhar um pouco para alguns aspectos do balanço de mandato. Ainda não são conhecidos, digamos, os valores finais, mas espera fechar 2024 com um excedente orçamental acima do previsto. Podemos saber de quanto? Tem um número já... Em primeiro lugar, quem apura esse número é o Instituto Nacional de Estatística, junto com o Eurostat, e o INE é uma entidade independente e que nem sequer está na tutela do Ministério das Finanças. Nós temos as nossas estimativas. Era sobre essas que... Não, claro. Não, mas só para quem está a ouvir-nos, não achar que é o Ministro das Finanças que calcula o saldo orçamental em contas nacionais. É o INE e o Eurostat, duas entidades independentes, e ainda bem que é assim.
Porque isso só contribui para a saudável transparência e para o rigor das contas públicas. A nossa estimativa continua a ser em torno de 0,4. Os dados da Receita Fiscal de janeiro e fevereiro, e há aqui um pormenor técnico, permita-me entrar nisso, o IVA, 75% do IVA de janeiro e fevereiro ainda entram nas contas do ano anterior. E de facto a receita de IVA de janeiro e fevereiro corresponde a novembro e dezembro, e por isso é que entra. Foi francamente positivo. Os números de janeiro já são públicos, os números de fevereiro ainda não são, mas nós naturalmente já os dispomos. Admito que possa ficar um bocadinho acima de 0,4, talvez 0,5, mas andará à volta disto, e é muito importante que 24 tenham um excedente orçamental. É muito importante que 25 tenham um excedente orçamental, e nesse aspecto recordo que há 2 semanas a entrevista da Presidente do Conselho de Finanças Públicas, professora Nazaré Costa Cabral, que disse que o Conselho de Finanças Públicas apresentará novas projeções económicas e orçamentais em abril, mas que já antecipou que o Conselho prevê para 2025 um excedente orçamental de 0,4. E, portanto, do ponto de vista orçamental, apesar do impacto que o PRR tem, porque o PRR tem uma componente de subsídios que é neutra, mas tem uma componente de empréstimos que é despesa que não tem receita, apesar desse impacto, as perspectivas para 25 e para os anos seguintes é que o país continua a ter excedentes orçamentais. E como eu sempre disse, mesmo quando estava na oposição, nós não precisamos ter excedentes orçamentais muito elevados, acima de 1%, nem o país aguenta. É possível, e por isso é que eu falava terça-feira no Parlamento, uma governação virtuosa. É possível manter o equilíbrio das contas públicas, com pequenos excedentes, ao mesmo tempo que se reduz a carga fiscal, melhora-se as carreiras da função pública, aumenta-se as prestações sociais, melhora-se os serviços públicos e acelera-se o investimento público. E é essa governação virtuosa que no dia 18 de maio estará a julgamento pelos portugueses. Manteve a receita já aplicada pelos seus antecessores, Mário Centeno, João Leão, Fernando Medina, que já falou, que também sacrificaram o investimento público para garantir a consolidação orçamental. Não receia que os eleitores castiguem o governo por este tipo de decisões, ou o aumento de algumas carreiras especiais da função pública é suficiente para equilibrar as contas, digamos assim? Mas nós não sacrificámos o investimento público, é importante dizer isto. Dirá o seguinte: o investimento público em 24... Foi compensado com o PRR? Não, mais do que isso. Dir-me-á assim, não é a mesma coisa. Mas dir-me-á assim, o investimento público em 2024 ficou abaixo daquilo que estava previsto no orçamento para 24. É um facto. Mas também é um facto que nós tomamos posse em abril, e se olhar ao investimento público no segundo semestre, face ao segundo semestre de 23, ele acelerou significativamente. Ou seja, quando a execução do investimento público em 24 ainda é abaixo daquilo que eram as metas iniciais, metas que nós não fixámos, porque o orçamento de 24 ainda foi apresentado pelo governo anterior, isso resulta sobretudo de uma baixíssima execução no primeiro semestre. Quando nós olhamos para o segundo semestre, ele acelerou significativamente, e o nosso objetivo para 25 era que ele continuasse a acelerar na componente PRR, mas também na componente nacional. Dir-me-á, o PRR substitui ou não o investimento nacional? Em 25 e 26 tem que substituir, e tem que substituir por 3 razões. Primeiro, porque o que não usarmos de PRR até o final de 26 perde-se. Segundo, porque a capacidade do Estado em realizar investimento público é muito limitada, nomeadamente por motivos de contratação pública, e as estruturas do Estado têm dificuldade em lançar muitos concursos públicos. Portanto, aquilo que as entidades públicas fizeram em 24 e farão em 25 e 26 é concentrar os seus esforços de capacidade de contratação pública no PRR, exatamente porque esse dinheiro perde se não for usado. E terceiro, há um efeito orçamental muito significativo do PRR. Para as pessoas terem ideia, a componente de empréstimos, no PRR inicial, a componente de empréstimos era cerca de 2 mil milhões. Depois ele foi reprogramado no início de 23 e passou para 6 mil milhões. Em 24, a componente de empréstimos do PRR foi cerca de 500 milhões de euros. Em 25, se executarmos a totalidade, será 1,5 mil milhões. E em 26 serão 3 mil milhões. 3 mil milhões é 1% do PIB. Manter um equilíbrio orçamental com 1% do PIB
de investimento adicional, é um esforço muito significativo e, por isso, por estas 3 razões, é perfeitamente lógico e natural que em 24, 25 e 26 dê prioridade ao PRR. Mas repare, estes 3 mil milhões de PRR em 26, que se não existissem, significariam um superávit muito mais elevado do que aquele que nós projetamos para 26, que é próximo de zero, também depois nos dão margem orçamental para 27 e 28 continuar a executar investimento público. A execução de 2024 mostra também que os ministérios que têm agora mais controle sobre a respectiva despesa, não dependendo diretamente do Ministro das Finanças, como acontecia até há pouco tempo, recorreram mais às cativações. A UTEL até já questionou a utilidade das cativações. Continua a defender este instrumento de controle de despesa? Em primeiro lugar, ainda bem que refere isso, porque quando fizemos o orçamento para 25 eu fui acusado de aumentar muito o volume das cativações. E isso não é verdade. O que é que acontecia em 24? Em 24 há 2 tipos de cativações. Há as cativações que dependem de cada ministro setorial, e é essas que o Arsénio referiu, e há as cativações que dependem do Ministério das Finanças. Em 24, o que a lei do Orçamento de Estado dizia era, para cada ministério, quais eram as entidades que estavam excepcionadas das cativações do seu próprio ministro. E o que nós fizemos para 25, e que eu creio que foi uma medida de boa gestão pública, foi dizer, não há entidades excepcionadas na lei do orçamento. É cada ministro, por sua decisão, informando o Ministério das Finanças, que decide a cada momento quais são as entidades excepcionadas. Isto dá muito mais flexibilidade aos ministros, porque, repare, um ministro que em outubro, quando está a preparar o orçamento, entende que a entidade A deve ficar excepcionada, mas a B não, e chega a abril, ou junho, ou setembro, e afinal a B também precisava de ficar excepcionada, antes não o podia fazer, e agora pode, a qualquer momento. O que é que isto significa? Significa que, na realidade, nós não tivemos aumento de cativações para o Orçamento 25 face a 24. Mas o facto dos ministros terem descativado mais, ou seja, terem usado mais verbas, é exatamente o que mostra que o mecanismo de flexibilidade de atribuir cativações aos ministros e que agora tem mais flexibilidade porque são eles que têm um grau maior de liberdade de decisão, é um mecanismo virtuoso, porque permite exatamente isso que eles executem em função das suas necessidades. Sobre a questão das cativações do Ministério das Finanças, uma das coisas, pois, se tivermos a oportunidade eu gostaria de falar sobre isso, uma das coisas que estamos a fazer desde tomámos posse, mas com maior ênfase a seguir à aprovação do orçamento, é uma reforma profunda das finanças públicas e da gestão financeira do setor público. E nesse sentido, se me perguntar assim, se daqui a 5 anos os mecanismos de controle do Ministério das Finanças forem diferentes do ponto de vista dos procedimentos, do ponto de vista tecnológico e também do ponto de vista do capital humano que existe no Ministério das Finanças, as cativações do Ministério das Finanças podem deixar de fazer sentido? Talvez. Ou seja, admite essa alteração de modelo, digamos assim. Nós estamos a repensar todo o modelo, portanto as cativações também serão repensadas. Em todo o caso, tem que haver sempre no orçamento uma margem, um buffer, uma almofada, que permita a quem está no Ministério das Finanças, em face daquilo que é a execução da receita fiscal, poder acelerar ou travar um pouco algumas componentes de despesa, porque nós temos uma previsão de receita fiscal, mas ela naturalmente pode-se alterar ou oscila em função daquilo que é o ritmo da economia, sobretudo nos impostos indiretos, no IVA e nos impostos especiais sobre consumo. E, portanto, tem que haver também mecanismos de controlo no Ministério das Finanças. Parte da despesa para as pessoas perceberem. De parte da despesa, sobretudo aquela que não é obrigatória, porque a parte de salários e prestações sociais, naturalmente, claro, essa tem que ser paga todos os meses. Agora, nós iniciámos uma reforma muito profunda, do qual já aprovámos, está para promulgação do Sr. Presidente da República, a alteração da orgânica do Ministério das Finanças, passando de 8 entidades que controlam hoje a despesa, seja Orçamento, Tesouro e Finanças e Administração Pública, para 3, e valorizando o capital humano dessas entidades. Nós já vamos a esses aspectos, mas já agora, para não voltarmos depois atrás, essa é uma das reformas que fica comprometida ou estando já nas mãos da Presidência
Bom, o Sr. Presidente da República decidirá se promulga ou não. Esta reforma tem vários eixos. Tem um eixo interno do Ministério das Finanças que tem a ver com a alteração das orgânicas, com a valorização do capital humano, com um investimento que aprovámos em janeiro no âmbito do PRR de cerca de 80 milhões de euros para a modernização tecnológica. Isto porquê? Porque o Ministério das Finanças, eu costumo dizer isto, tem dois hemisférios, tem o da receita e o da despesa. E o país investiu muito no lado da receita, na autoridade tributária, antigamente DGCI e alfândegas, e temos hoje uma autoridade tributária que também, obviamente, ainda tem muito caminho para melhorar e para trabalhar cada vez melhor, mas que é hoje um serviço bastante eficiente. Mas o país não investiu do lado do controle da despesa. E quando olhamos hoje para as entidades do Ministério das Finanças que fazem o controle da despesa, elas, do ponto de vista dos procedimentos e das regras, pararam no final dos anos 80. E do ponto de vista tecnológico, pararam no final dos anos 90. É uma questão que tem sido muito apontada nos relatórios da Auditoria do Sim, Tribunal de Contas. E eu estou à vontade porque escrevi sobre isso. Há mais de 10 anos que escrevo sobre isso. Aliás, aquele famoso livro que o Dr. António Costa usou contra mim no primeiro debate que fiz com ele era exatamente sobre a reforma das finanças públicas. E, portanto, nós temos que colocar este lado do controle da despesa com a mesma eficiência e capacidade de atuação do lado da receita. E é isso que estamos a fazer, alterando a orgânica, valorizando o capital humano, modernizando do ponto de vista tecnológico. Quais são os passos seguintes? E ficam preparados para quando voltarmos em junho, porque eu acredito que o Dr. Luís Montenegro vai voltar a ser Primeiro-Ministro, e, portanto, quando ele voltar a ser Primeiro-Ministro com o seu governo, revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, uma revisão profunda dos diplomas da despesa e uma reforma profunda dos procedimentos. E deixe-me só dar-lhe 2 exemplos anedóticos de como o Estado faz a sua gestão financeira. A primeira é um exemplo que eu uso nas minhas aulas. A última vez que o Estado português fez um inventário dos seus imóveis foi nos anos 30 do século passado. E, portanto, nós bem que perguntamos o que é que o Estado tem. E, portanto, mas deixe-me dar-lhe um segundo exemplo. Este nunca usei nas aulas porque aconteceu-me como Ministro das Finanças. Ao fim de 2 semanas de estar no cargo, reuni com um colega meu de um ministério com muito peso orçamental e ele disse-me, nós temos aqui um projeto muito importante para o nosso Ministério, ele está parado nas finanças porque falta uma assinatura tua para uma despesa de 300 euros para um seguro. E é este tipo de entropias que faz com que a despesa pública tenha um nível de eficiência muito baixo, que nós temos, e eu espero que seja o Dr. Luís Montenegro a fazer essa reforma, mas seja quem for, nós temos que nos próximos anos fazer uma reforma profunda da gestão financeira do Estado para exatamente dar eficiência e agilidade aos decisores públicos e projetos importantes de um Ministério muito importante não estarem parados no Ministério das Finanças por causa de uma despesa de 300 euros. Foi esse tipo de burocracias que levou a que o PRR tivesse tanta dificuldade em avançar inicialmente? Não só estas. No caso do PRR também a contratação pública, o facto de estar muito concentrado, e estou à vontade porque critiquei muito o PRR e, na altura, enquanto Presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, portanto 2021, apresentámos um PRR alternativo. Ele está muito concentrado, com a reprogramação agora menos, em áreas onde o Estado tem muita dificuldade em investir, nomeadamente em grandes obras públicas. Há hoje uma dificuldade muito grande no setor da construção, porque há pouca capacidade instalada para muita procura. Procura do lado do setor privado e agora procura do lado do setor público. E, portanto, é difícil executar o PRR porque a máquina do Estado é pesada, é ineficiente, a contratação pública é bastante complexa e morosa e o PRR apostou em áreas onde o Estado ia ter naturalmente dificuldade em executar por via dos constrangimentos que existem no mercado. E o Governo da AD conseguiu resolver esses obstáculos? Nós acelerámos o PRR e fizemos uma reprogramação que vai ajudar à execução. Estamos a trabalhar na revisão da contratação pública e estamos, como eu referi, a iniciar uma grande reforma da gestão financeira do setor público. Uma das áreas onde o Estado decidiu investir é na da habitação. Perguntava-lhe como é que está a decorrer a execução da garantia pública para apoiar os jovens na compra de casa. O limite está fixado em 1,2 mil milhões de euros. Quanto deste montante é que já foi utilizado, Sr. Ministro? A garantia está a correr muito bem, ao contrário de alguns responsáveis que achavam que a medida era uma má medida,
já há hoje mais de 20 mil jovens que recorreram à garantia, o que, aliado à isenção de IMT e imposto de selo desde agosto, permitiu a muitos jovens comprar casa, resolvendo-lhes o problema de liquidez. Não resolve, porque isso não é possível, o problema de solvabilidade, ou seja, um jovem quando vai pedir um empréstimo, mesmo com a garantia do Estado, continua a ter uma taxa de esforço que é definida pelas regras regulatórias do Banco Central Europeu, mas resolvemos o problema de liquidez. Deixe-me só dar uma nota, porque tem havido alguma confusão no debate público sobre isso. A garantia corresponde ao valor da casa entre os 85% e os 100%, portanto a 15% do valor da casa. O que significa que numa casa que custa 300 mil euros, o Estado dá uma garantia sobre 45 mil euros de empréstimo. Portanto, um jovem até agora poderia pedir 255 mil, agora pode pedir os 300 mil e há 45 mil que são garantidos pelo Estado. O 1,2 mil milhões de valor total da garantia para 25 compara com os 45 mil e não com os 300 mil. Ou seja, nesta casa, o que vai contar para o 1,2 mil milhões de limite são os 45 mil. É a percentagem que o Estado exatamente, garante. Mas tem havido alguma confusão de achar que é os 300 mil. E, de facto, se fosse os 300 mil, a garantia rapidamente seria esgotada. Não me parece que a garantia vá ser esgotada muito rapidamente, porque o valor de 1,2 mil milhões é um valor que permite uma compra de casas entre 7 a 8 mil milhões de valor de compras de casa. Mas tem ideia de quanto é que foi utilizado realmente até Neste agora? momento, eu creio que já foi usado cerca de 5%. Não tenho os números exatos, mas até podemos comunicá-los agora na próxima semana. Sim, mas isso significa que há uma grande margem de crescimento ainda na utilização. Há uma capacidade de utilização da garantia ainda muito grande e, como eu digo, há muitos milhares de jovens que beneficiaram já quer da isenção de IMT e imposto de selo, quer da garantia pública. As duas medidas estão a ser um sucesso. Não há nenhuma evidência, eu peço desculpa porque acho isso de uma desonestidade intelectual, não há nenhuma evidência que estas medidas tenham contribuído para o aumento do preço das casas e não conheço nenhum estudo, nem nenhum economista reputado que alguma vez tenha afirmado isso. Portanto, quem o tem dito ou não sabe do que fala ou está a ser intelectualmente desonesto. A medida é tem sido muito eficiente e está a transformar a vida de muitas dezenas de milhares de jovens e vai transformar cada vez mais jovens. Ainda sobre este tema, alargaram agora a concessão desta garantia também às sociedades financeiras. Porquê agora? E ainda outra questão, ainda falta definir os valores e os prazos e colocar tudo em decreto-lei. O Governo de Gestão ainda pode fazê-lo? Sim, nós na altura de facto não incluímos as instituições financeiras, tivemos algumas manifestações de interesse, achámos que era relevante, lá está, na lógica de alargar cada vez mais a medida. O valor da medida, o valor máximo da garantia de 1,2 mil milhões é definida por despacho do Ministério das Finanças, portanto, se for necessário alargar, podemos alargar. Já agora, também para quem nos ouve e não beneficia desta medida, não fique preocupado, esta medida não tem impacto nas contas públicas, ou melhor, terá apenas impacto nas contas públicas no montante de incumprimentos que haja. O montante de incumprimentos do crédito à habitação em Portugal neste momento é próximo de zero. E mesmo que haja incumprimento, também há um colateral, que é a própria casa. Portanto, do ponto de vista orçamental, esta medida, não vou dizer que o seu efeito é zero, mas é próximo de zero. Não tem expressão orçamental. E é, de facto, uma medida transformadora da vida dos jovens. A isenção de IMT e de imposto de selo, claro, essa tem impacto orçamental, e que nós estimamos entre 60 a 80 milhões de euros por ano. Mas podemos e vamos, naturalmente, fazer essas alterações. A partir de agora começamos um bocadinho a correr contra o tempo. Está habituado a isso? Está habituado, aliás, Já agora peço desculpa, o alargamento da garantia já foi promulgado pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, íamos olhar para vários temas que também contam e, de alguma forma, dependem de si. A TAP assinalou esta sexta-feira, portanto, 80 anos. Continua a voar com um futuro incerto. Acha que, mais uma vez, a queda do Governo vai fazer cair o processo de privatização? Nós tínhamos planeado há uns meses que em abril, maio, publicaríamos o decreto-lei que daria início ao processo de privatização da TAP. Naturalmente, enquanto Governo de Gestão, não o podemos fazer.
Estou convencido, mais uma vez, que o Dr. Luís Montenegro será Primeiro-Ministro depois do dia 18 de maio e, portanto, o seu governo terá todas as condições para, no momento subsequente, apresentar novamente, ou apresentar o plano de privatização da companhia. Se o governo não for AD, acha que o plano de privatização também avançará? Isso terá que perguntar ao Dr. Pedro Nuno Santos se for esse o caso. Eu acho que não será, mas só o Partido Socialista é que poderá responder sobre Acha que não será governo ou acha que não avançará o processo? Não, acho que o Dr. Pedro Nuno Santos não será governo, mas se eventualmente for, e a humildade democrática, obviamente, leva a que tenhamos que considerar isso, terá que perguntar ao Partido Socialista o que é que pretende fazer com a companhia aérea. Estes adiamentos não terão consequências no negócio? Ou seja, os potenciais interessados acham que vão manter as condições no meio de tanta mudança, nomeadamente com diferentes protagonistas? Mais uma vez, a incerteza nunca é boa nas decisões dos agentes económicos e, portanto, naturalmente que seria mais fácil privatizar a TAP sem incerteza, mas creio que a empresa está numa posição em que tem vários interessados e esses interessados eu creio que manterão o interesse, mesmo que tenham que esperar alguns meses. Já referiu que se o Estado continuar no capital do novo banco pode receber até 250 milhões de euros em dividendos por ano. Defende que o Estado deve manter essa posição? A Lone Star está a preparar uma oferta pública de venda, um IPO. Nós ainda não sabemos as condições. Penso que a Lone Star até, não sei, final de abril colocará no mercado essas condições. Portanto, não sabemos que percentagem a Lone Star pretende vender, a que preço, quanto é que é a valorização do banco. O Estado português terá depois que tomar uma decisão se acompanha ou não esse IPO, o que significa que o Estado português tem hoje 25% do banco, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças e do Fundo de Resolução. Terá de decidir se acompanha o IPO e reduz a sua participação ou se mantém. Eu não tenho neste momento uma opinião formada porque não conheço as condições do IPO. O que sei, e isso naturalmente concorre depois para a decisão que tenha que ser tomada, é que foi anunciado pelo CEO do novo banco que este ano há uma distribuição de 1,3 mil milhões, o Estado receberá cerca de 325 milhões, e em 26 e 27 há uma distribuição de dividendos de 1,1 mil milhões. Com base nesses valores, 25%, estamos a falar 250, até talvez um pouco mais, mas cerca de 250 milhões. Esse é um fator importante, apesar na decisão, mas que terá que ser contrabalançado qual é o valor de venda do banco e só com essa informação é que poderemos tomar uma decisão. Mas defende que o Governo deve ter uma posição no banco agora que já está resolvida a situação? Acho que, se me perguntar do ponto de vista teórico e conceptual, o Estado português tem 100% da Caixa Geral de Depósitos, que vale 20% a 25% do mercado bancário, depois dependendo dos indicadores que se use. Portanto, eu diria que do ponto de vista conceptual, o Estado já tem um banco. Acho, no entanto, que portanto, se me perguntar se daqui a 15 ou 20 anos o Estado português ainda deve ser acionista do novo banco, eu diria provavelmente não. Mas isso não significa que o Estado tenha que tomar uma decisão já este ano ou no próximo ano. Há aqui aspectos conjunturais e de mercado que naturalmente ditarão se o Estado sai mais rápido ou mais devagar desta posição. Agora, se ainda estivermos todos aqui em 2040, eu seguramente noutra função, a conversar e me disserem que o Estado ainda tem 25% do novo banco, algo de estranho se terá passado. Agora, se essa saída é já ou é um pouco mais prolongada no tempo, isso dependerá de vários fatores, alguns deles ainda não o conhecemos. O mandato do Governador do Banco de Portugal termina em junho, altura em que deverá estar a tomar posse o novo Governo, se as minhas contas batem mais ou menos certo. Teremos de esperar por essa altura para saber se Mário Centeno é reconduzido ou se há um novo Governador? Por acaso eu tenho a ideia que o mandato termina em julho, mas não tenho a certeza. Mês 7. Tenho essa ideia, mas não li que era não junho, tenho a certeza. Mas também não quero. Isso é uma decisão, como nós aqui há
2 meses houve uma notícia de um canal de televisão sobre esse assunto. Não reconduziria o e atual eu tive a governador. oportunidade, nesse dia em que estávamos a apresentar a agenda para a simplificação fiscal, esse sim um tema muito importante para o país, de dizer que o Governo, não só eu nunca falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o assunto, e até hoje não falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre o assunto, nem o assunto foi discutido em Conselho de Ministros. Naturalmente já não será este Governo a tomar qualquer decisão sobre o Banco de Portugal. O próximo Governo, com o Dr. Luís Montenegro, terá que tomar essa decisão. Na altura, o Primeiro-Ministro e quem for Ministro das Finanças... Ou seja, o Governador vai-se manter durante algum período para além deste limite de mandato, digamos assim. A decisão terá que ser tomada por quem tomar posse no Governo em junho. Portanto, mais uma vez, eu espero que seja o Dr. Luís Montenegro o Primeiro-Ministro e, portanto, esse Governo ao tomar posse em junho ainda está a tempo de tomar qualquer decisão sobre esse tema. Também, já agora só acrescentar, também não será, nessa linha de raciocínio, também não será este Governo a decidir o próximo Presidente da Autoridade para os Seguros? Eu creio que esse mandato também termina em junho. Nesse caso, a Presidente não pode ser reconduzida, porque são mandatos únicos de 7 anos. Sim, já será o próximo Governo a tomar essa decisão, claro. Deixe-me só perguntar-lhe sobre um nome. Vítor Gaspar termina mais para o final do ano o seu mandato no Fundo Monetário Internacional, no FMI. Daria um bom governador do Banco de Portugal? Eu não vou especular sobre nomes. O professor Vítor Gaspar é um economista de excelência, reconhecido internacionalmente. Aliás, a função que ainda hoje ocupa no FMI, que é uma função por concurso, e é um concurso muito exigente. A função que exerceu como economista-chefe do Banco Central Europeu tem um currículo, e depois também em termos de publicações académicas, tem um currículo notável, mas não vou especular sobre nomes. O Governo anunciou 5 parcerias público-privadas em hospitais. Ainda há condições para avançarem com este Governo? O plano que está traçado nessa resolução do Conselho de Ministros é mandatar o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças para adjudicar aquilo que se chama o comparador do setor público. O que é o comparador do setor público? Numa parceria público-privada, o Estado tem que definir qual é o preço máximo que paga em função daquilo que gasta hoje. Ou seja, se aquele hospital hoje, para aquele volume de cuidados médicos, para aquela qualidade, gasta 100, o comparador tem que ficar abaixo de 100 e esse é o preço máximo que os privados podem oferecer num processo competitivo. Portanto, primeiro é preciso fazer o comparador. Eu diria que o comparador só estará naturalmente pronto já o próximo Governo estará em funções, porque é um trabalho para alguns meses. Com o comparador vem o caderno de encargos e, portanto, o próximo Governo poderá decidir se lança essas 5 PPPs ou não. Se for o Dr. Luís Montenegro o Primeiro-Ministro, haverá parcerias público-privadas, ou haverá uma abertura de um concurso para parcerias público-privadas naqueles 5 hospitais. Se for o Partido Socialista, eu quase que aí apostaria, que não tenho dúvidas que não. Bruxelas discute nesta altura regras para financiar o investimento em defesa, que é outro dos temas que, enfim, por motivos óbvios, causa hoje grande preocupação. A proposta da Comissão é de 800 mil milhões. Suspender os limites do déficit pode ser, na sua opinião, um risco ou não? Nós temos um exemplo de 2008, mas há, apesar de tudo, diferenças significativas. Primeiro, é verdade que uma parte substancial dos países europeus, e sobretudo na zona euro, têm hoje situações orçamentais exigentes, com déficits de 2%, 3%, 4%, e depois alguns até mais do que isso. Portanto, há aqui a necessidade de fazer, em muitos países europeus, um esforço de consolidação orçamental, mas também há aqui uma situação de crise, desta vez já não igual à de 2008, que era uma crise económica, mas uma crise, se quisermos, política ou de segurança, e a Europa, de facto, tem alguns anos para se preparar para aquilo que são as ameaças externas. Eu creio que é bastante possível que seja atingida uma paz na Ucrânia, e Deus permita que sim, mas nós não nos podemos, essa paz a ser atingida, e que é muito importante, não nos deve fazer ignorar o facto de que, apesar da derrota militar que a Rússia teve,
porque a Rússia terá perdido centenas de milhares de homens e uma parte substancial dos seus equipamentos e das suas capacidades militares, aquele regime vai-se procurar rearmar o mais rapidamente possível e daqui a alguns anos voltará a ser uma ameaça às nossas fronteiras. E por isso a Europa tem aqui uma situação de emergência, mas em todas as crises e em todos os momentos de desafio da Europa nos últimos 25 anos, e foram muitos, a criação da moeda única, o alargamento a leste, a crise financeira de 2008, a crise das dívidas soberanas, o Brexit, a pandemia, a Ucrânia, a inflação, a Europa soube responder. E soube responder com os instrumentos que já tinha, e há vários instrumentos que hoje existem que permitem financiar uma parte desses 800 mil milhões, com novos instrumentos, e eu acho que é importante que haja novos instrumentos que permitam aos países, permitam ajudar os países no financiamento dessa despesa. Já agora são 800 mil milhões ao longo de vários anos, porque também não é possível subir a despesa militar, mesmo que tivéssemos margem orçamental, e alguns países como Portugal até têm um pouco mais do que outros, mas não é possível porque não se compram fragatas ou submarinos ou aviões na loja das esquinas, perdão-me a expressão. Mas é preciso olhar para as regras orçamentais. Eu creio que a regra orçamental... Quando fala em novos instrumentos, está a falar de quê? Porque há instrumentos que estão sucessivamente a ser discutidos e depois acabam por não serem implementados. Estou a falar de instrumentos, sobretudo dívida comum, com regras diferentes daquilo que foi a pandemia, mas se olhar... Não, depende. Enfim, a forma de construir esses instrumentos tem que ser bastante discutida. É diferente do PRR, porque os instrumentos europeus até agora têm tido mecanismos de redistribuição que aqui talvez não façam tanto sentido. Estamos a falar de um bem público, a defesa, mas são necessários novos instrumentos a somar aos que já existem e que possam ser usados neste desafio. Eu creio que a regra orçamental mais importante, enfim, elas começaram, as regras orçamentais foram suspensas desde a pandemia e foram revistas e começaram a ser aplicadas agora em 24, a partir de 25. Eu creio que, e portanto eu não participei na discussão e aprovação das regras orçamentais, tive que as implementar no programa orçamental de médio prazo, tivemos que as implementar, mas não as discutimos. Eu creio que a regra orçamental mais importante, e é aí que a União Europeia e a Zona Euro se deve focar, é a regra da dívida. Ou seja, desde que a dívida esteja numa trajetória descendente, esse aspecto é bastante mais relevante do que os outros indicadores orçamentais. E em momentos de crise, que também são momentos de oportunidade, pode haver a necessidade de ser um pouco mais flexível, desde que, e isso para mim é muito importante, e nós temos procurado frisar isso nos fóruns europeus, desde que este esforço militar seja coordenado, ou seja, que cada um saiba onde vai gastar e faça sentido o que vai gastar. Por exemplo, para mim, parece-me relativamente evidente que Portugal deve, sobretudo, ter uma componente naval e aérea, dada a sua situação geográfica, e outros países uma componente mais terrestre, mas isso é uma discussão para os especialistas de defesa, desde que seja coordenada e desde que seja um instrumento de reindustrialização da Europa. Se nós fizermos este esforço com base naquilo que possa ser o relançar de uma indústria europeia de defesa, com tudo o que tem associado de investigação, de tecnologia, nós teremos efeitos económicos muito significativos deste esforço orçamental. Se isto for só para comprar equipamentos militares a terceiros, bom, então... que é o que acontece muito atualmente. Então no final do dia, teremos capacidade militar, mas teremos problemas económicos significativos. Mas qual seria, de alguma forma, a melhor maneira de financiar esse esforço na perspectiva portuguesa, naturalmente? Esse esforço vai ter que ser financiado, em parte, por escolhas orçamentais e, portanto, os países vão ter que fazer escolhas orçamentais. Isto não significa mexer no Estado Social, mas significa que há outros investimentos e há outras prioridades que terão que ser realocadas para a defesa. Mas também uma componente de empréstimos. Nós não estamos em guerra, felizmente. Nós, Europa, embora estejamos
a apoiar um país europeu que está em guerra, mas quando olhamos para o passado e para as guerras onde os países europeus estiveram envolvidos, parte desse esforço foi sempre financiado por dívida e, portanto, tem que haver aqui uma combinação entre escolhas orçamentais e dívida. Estamos quase a terminar, mas é impossível não falar da guerra comercial que está em curso, com o aumento das tarifas por parte de Donald Trump e a resposta da União Europeia. Esta guerra comercial pode afetar as exportações e por arrasto o crescimento em Portugal, porque isto está num crescendo, está a escalar vertiginosamente neste momento. Deixe-me, como economista, há um relativo consenso na teoria económica de que as tarifas não só prejudicam o crescimento, mas sobretudo prejudicam os consumidores do país que impõe essas tarifas e, não, neste caso, destino das exportações. Ou seja, quem vai sofrer mais, isso está estudado na literatura económica, porque, repara, o Presidente Trump já teve um mandato entre 16 e 20 e já aplicou tarifas e, portanto, os economistas já tiveram a oportunidade de estudar os efeitos. Os Estados Unidos foram os mais prejudicados na altura. Os consumidores americanos e a economia americana foi particularmente atingida pelas tarifas e, no caso dos consumidores, sobretudo aqueles que têm menores rendimentos. Porque as tarifas não são mais do que um imposto sobre os consumidores. Embora o Presidente Trump tenha falado no IVA, que obviamente não é uma tarifa e portanto, não podemos confundir as duas coisas. Mas naturalmente que a imposição de tarifas pelos Estados Unidos prejudica a economia portuguesa de duas formas. Uma forma direta, eu creio que as nossas exportações para os Estados Unidos são cerca de 8%, mas há alguns setores que são particularmente visados, mas de forma indireta, porque, sobretudo, a Alemanha é um forte exportador para os Estados Unidos, portanto, se a Alemanha puder exportar menos ou não conseguir exportar tanto para os Estados Unidos, naturalmente também vai comprar menos às empresas portuguesas que fornecem as empresas alemãs que depois transformam produtos e exportam para os Estados Unidos. Portanto, como economista, vejo sempre com preocupação a redução do comércio internacional, porque o comércio internacional é a forma mais eficiente de alocar recursos e foi aquilo que permitiu períodos de expansão económica muito significativos. Veremos quais são as decisões da administração americana. Acho que a União Europeia, eu tenho dito isto no Eurogrupo e no Ecofin, tem que ser muito inteligente na forma como responde. Em 16-17 a União Europeia respondeu de forma muito seletiva e os estudos económicos mostram que saiu menos prejudicada do que os Estados Unidos. Quem pagou sobretudo a fatura das tarifas foram os Estados Unidos. E como é que avalia a resposta que está a ser dada agora? Eu avalio a União Europeia, enfim, ainda está num momento de indefinição, porque a própria política americana está num momento de indefinição. O Presidente Trump, logo depois de tomar posse, anunciou umas tarifas sobre o Canadá e o México e depois no dia a seguir recuou porque, entretanto, eles reforçaram as fronteiras. Portanto, há aqui também um jogo de negociação. Eu não sei se os intervenientes alguma vez leram sobre, aqueles intervenientes alguma vez leram sobre teoria de jogos, mas há aqui, claro, estamos a assistir a teoria de jogos com interações múltiplas e, portanto, há aqui um efeito de negociação que depois nunca sabemos muito bem qual é o resultado final. Eu creio que, em função daquilo que venham a ser as decisões finais da política americana, a União Europeia tem que ser muito seletiva na forma como responde, exatamente para não prejudicar os consumidores europeus e a economia europeia. Estamos já muito próximos do final. O futuro governo, dir-me-á, dependerá sempre do futuro primeiro-ministro. A minha questão é, se o PSD ganhar, o senhor está disponível para continuar no governo? Se o Dr. Luís Montenegro for primeiro-ministro e me convidar, eu tenho tido este ano como Ministro das Finanças, tem sido uma experiência bastante enriquecedora e, portanto, à data de hoje, diria que sim, que se me voltar a ser feito o mesmo convite que foi feito há sensivelmente um ano pelo Primeiro-Ministro Luís Montenegro, eu diria que à partida aceitarei continuar Ministro das Finanças. Em todo caso, deixe-me dizer-lhe que isso não me preocupa um momento. Aliás, fizeram muitas vezes a pergunta em 19, em 22, em 24 se eu ia ser Ministro das Finanças e a minha resposta é sempre a mesma. A minha preocupação
agora é continuar a exercer as funções de Ministro das Finanças dentro de um quadro de Governo de Gestão, ajudar a AD a ganhar as eleições, a preparar um bom programa e depois o Dr. Luís Montenegro fará as suas escolhas e eu serei sempre solidário com essas escolhas. Última pergunta. Não havendo maiorias, admite entendimentos alargados entre PSD e PS para estabilizar o país e isso será possível com os atuais líderes? Eu creio que, independentemente desta crise política, e eu tenho dito isso ao longo de muitos anos, o país ganharia em algumas áreas, estou a pensar na justiça, no sistema fiscal, na política económica, ter compromissos. Eu não gosto muito da palavra consensos, porque nós não temos que pensar todos, nem é bom que pensemos todos da mesma maneira, mas compromissos naquilo que são os princípios orientadores de algumas políticas públicas que merecem estabilidade. E por isso, nesse sentido, continuo a defender para o futuro aquilo que tenho defendido nos últimos anos. Mas isto num plano mais das políticas públicas e dos princípios. Sobre depois aquilo que seja a tática política, isso veremos e será seguramente objeto de análise de ministros e de atores que são muito mais políticos do que eu. A fechar, tentamos sempre conhecer melhor os nossos convidados, também através do seu gosto musical, por isso pedimos sempre que escolham uma música que gostem particularmente. Quer revelar-nos a sua escolha e explicar um bocadinho porquê? Eu só me apercebi que tinha que escolher uma música quando cheguei aqui à entrevista e falei consigo. Eu gosto bastante de vários cantores. Vou escolher uma música que nesta caminhada política com o Dr. Luís Montenegro tem-nos acompanhado, enfim, não publicamente, porque obviamente não temos os direitos para usar a música, mas o tempo que passámos em oposição e que foi muito rico e que nos ajudou muito a preparar o governo, e eu creio que isso também explica porque é que, modéstia à parte, governámos bem este último ano e conseguimos fazer muita coisa em muito pouco tempo. Passou muito por uma coisa que o Dr. Luís Montenegro criou, que é o movimento Acreditar, e nesse sentido isso ajudou-nos a conhecer melhor o país. E portanto há uma música da Marisa, O Melhor de Mim, em que ela diz para ganhar é primeiro preciso perder e mesmo sem ver acreditar, e é essa música que de vez em quando no nosso trabalho, sobretudo quando estávamos na oposição, mas também agora no governo, nos lembramos várias vezes. Não é uma música que usemos oficialmente, não podemos, e com todo o respeito pela Marisa, que é uma cantora extraordinária, mas evocamos várias vezes esses versos porque de facto é preciso acreditar em Portugal, no nosso futuro. O país tem uma oportunidade de transformação notável nos próximos anos e este projeto tem que continuar. Fica a explicação para a escolha musical de Joaquim Miranda Sarmento, Ministro das Finanças, hoje o convidado deste Dúvidas Públicas. O programa contou com o cuidado técnico de Rui Glória, sonoplastia de João Campelo, a imagem de Beatriz Pereira. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.